Talvez você se questione por que igrejas que documentalmente, tanto nos seus livros de ordem, a sua Constituição, como também mesmo declarando adotar confissões de fé, me referi às igrejas reformadas. Por que essas igrejas de linhagem reformada, de tradição reformada, mesmo adotando documentos confessionais, na verdade elas não vivem coerentemente, elas não vivem de forma consistente a sua confessionalidade? Você entra num culto de uma dessas igrejas e se assusta porque não existe nada de confessionalidade, o princípio regulador do culto está ausente. Você encontra mulheres pregando, você encontra talvez até pastoras, diaconisas, e você fica surpreso porque há uma completa ausência da confessionalidade. E você talvez se questione por que isso é assim. Bom, a minha resposta seja talvez porque há uma negação direta ou indireta, explícita ou implícita, aberta ou velada, de fato, da confessionalidade, mesmo mantendo nominalmente e de forma oficial os seus documentos. E eu gostaria de pensar 3 formas de negar a confessionalidade, mantendo oficialmente os documentos confessionais. A primeira delas é a reserva mental, a prática da reserva mental. Infelizmente, essa prática ela é muito comum. A reserva mental é quando o indivíduo ele declara publicamente, declara nos concílios, declara nos exames, declara oficialmente crer e aceitar, adotar os documentos, mas na prática e na sua mente ele está dizendo, mas eu não concordo. Talvez você vai dizer assim, mas então isso é mentira. Sim, reserva mental é uma prática mentirosa, em que o indivíduo ele diz crer, concordar, ele diz subscrever, ele diz aceitar, ele verbaliza a submissão, mas no coração há rebeldia, ele realmente rejeita. A própria Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 22 dos juramentos legais e dos votos, seção 4 ou parágrafo 4, diz assim: o juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco ou restrição mental, ou reserva mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges infiéis. Então, uma pessoa que vai prestar um juramento, ela deve usar conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Então, essa é a primeira forma de você negar na prática a confessionalidade que se diz aceitar oficialmente, pública e conciliarmente. Em segundo lugar, o indivíduo, um concílio, uma igreja, ela nega a sua confessionalidade, mesmo sendo uma igreja documentalmente e oficialmente confessional, quando ela reinterpreta as declarações doutrinárias de capítulos, perguntas ou sessões parciais ou inteiras. Por exemplo, quando a pergunta 158 do Catecismo Maior foi reinterpretado pelo Supremo Concílio da IPB, em que diz o seguinte, pergunta 158 do Catecismo Maior: quem tem permissão para pregar a palavra de Deus? E a consulta era se mulheres poderiam pregar no culto solene. E a resposta do Catecismo Maior é: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. E a aprovação do Supremo Concílio, da IPB, foi de que mulheres podem pregar desde que estejam ausentes os oficiais, pastores, presbíteros e diáconos. Uma reinterpretação da pergunta 158. Uma segunda forma de você negar a confessionalidade
ou desdizer o que uma declaração confessional declara, é quando você reinterpreta o que ela diz. Então, está escrito, mas você diz assim, não é bem assim, o significado é esse outro, não é esse. E aí você tem um problema hermenêutico, quando as pessoas, elas se fazem definidoras de significado, quer dizer, não foram os autores, o significado não é resultado da intencionalidade dos autores originais. O significado é dado pelo que o leitor quer que o texto signifique. Se nós usarmos esse método, esse princípio em outras áreas da vida, nós vamos gerar um caos semântico. E isso é muito perigoso. Terceiro lugar, terceira prática em que a confessionalidade é negada, mesmo mantendo oficialmente documentos, é a aberta rejeição de declarações doutrinárias e de sessões parciais ou inteiras. Quando você encontra, por exemplo, pessoas dizendo assim, eu adoto o sistema calvinista, mas eu tenho reservas quanto a alguns parágrafos, a algumas sessões, a algumas perguntas dos padrões de fé de Westminster ou das 3 formas de unidade, se caso a sua igreja, a sua denominação adote as 3 formas de unidade. Essa é uma outra forma de negação. Enquanto o indivíduo diz, eu subscrevo, mas eu estou subscrevendo um sistema doutrinário, não as declarações particulares. Então existem algumas perguntas, existem algumas declarações, existem alguns capítulos, existem algumas sessões, existem algumas declarações dentro das sessões que eu rejeito. Bom, o resultado disso é a criação de uma confissão dentro da confissão. É de criar uma confissão subjetiva, particular, relativizada dentro da confissão que é padrão para toda a denominação. E aí você tem uma pluralidade doutrinária dentro da mesma denominação. O resultado dessas 3 práticas, a reserva mental, a reinterpretação de doutrinas, de declarações doutrinárias e a negação de partes ou de capítulos ou perguntas inteiras dos padrões, na verdade vai resultar na diluição da confessionalidade. Algumas igrejas fizeram isso, a PCUSA, a PECUSA. Agora, recentemente, a RCA, a Reformed Church in America, não somente foram ao longo do século XX abandonando gradativamente a sua confessionalidade, passando por esses estágios, reserva mental, subscrição ampla, abandono, reinterpretação de doutrinas, desprezo de parágrafos, doutrinas ou sessões inteiras das suas confissões, a ponto de abandonar não só a sua identidade reformada, mas agora de negar inclusive doutrinas essenciais à fé cristã. Que Deus nos preserve, que Deus nos conduza ao arrependimento, que Deus possa falar ao seu coração, fazendo com que você seja íntegro, honesto, verdadeiro, quando você faz um juramento, ou com os juramentos que você fez como membro, como oficial, você possa dizer sim, sim, aquilo que você disse, não, não, aquilo que você disse, porque nós subscrevemos integralmente os nossos padrões de fé. Que Deus nos abençoe. Amém.